Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao Talk 100. Tem sido tempo onde a gente tem discutido a palavra de Deus, compartilhado da palavra de Deus, né? Todos os nossos pastores da nossa casa que vieram até hoje, tem sido muito bom. E se você ainda não viu nenhum dos nossos episódios, eu convido você a ir lá visitar a nossa página, tanto no Spotify ou no YouTube, para que você possa ver os nossos episódios anteriores. E hoje estou aqui com o nosso pastor Kleber. Tudo bom, pastor Kleber? Graças a Deus, bem. Uma honra estar aqui, Elton. Ai, que bom. Pastor, conta aí um pouco da sua história. Você é casado com quem? Eu conheço sua esposa, eu conheço a pastora Sandra, mas conta aí um pouco da sua história. Então, eu sou casado com a Sandra, mulher mais linda do mundo. Eu acho que a gente aí pode até discordar um pouco. Eu vou dizer que é chuchu. Tá certo, Elton. A gente não vai brigar aqui no podcast. Mas eu sou casado desde 96, há 28 anos de casamento e 3 anos e meio de namoro. Então, já faz 31 anos que eu estou com essa mulher e cada dia mais apaixonado por ela. Tenho 3 filhas, que é a Rafaela, Luana e a Emanuela. Emanuela está fazendo 20 anos hoje. Eita, ô pastor, eu sei como é só ter mulher em casa, né? Então a nossa voz é... Eu tenho 2 filhas, né? A esposa, 2 filhas, então a nossa voz é mínima ali dentro de casa, né? Não, eu tenho tantos episódios com as minhas 4 mulheres que, se eu for contar aqui, nós vamos pegar só o podcast para contar. É verdade. Já teve momentos que eu estava na mesa com elas e as 4 começaram a chorar. Sem motivo nenhum. E daí eu comecei a chorar também. Eu olhei para as 4 e comecei a chorar, porque elas não sabiam porque estava chorando, né? Eu acho que era um alinhamento hormonal, e eu comecei a chorar também. Então, assim, experiências como essa eu tive muitas, né? Eu e minhas 4 mulheres. Hoje a Rafaela já casada, a Luana namora, né, também, é um namoro sério aí com um rapaz muito, muito bom, que era aqui da igreja também. E a Manu, mais novinha, que ainda está solteirinha. Que bom. Eu acho que... Mas isso é tão... Eu, quando vejo, né, dentro da minha casa, né, o nosso papel enquanto pai, né, enquanto marido, por mais que tenha muitas vozes femininas, mas aí a nossa voz ainda precisa, de um certo modo, ali sobressair um pouco, não é, pastor? É verdade. A voz do pai é a voz que traz segurança, equilíbrio, Isso. que põe ordem nas coisas. Então, a voz masculina, principalmente do pai, né? Ela tem que ser ouvida, tem que ser falada. Ô pastor, agora a gente está encerrando em outubro uma série de mensagens que tem por título Sobrenatural. Então, eu queria perguntar para o senhor assim, o que a Bíblia fala sobre o sobrenatural? Então, quando você vai estudar os evangelhos, a gente vê que o discipulado de Jesus, a vida de Jesus e até a vida dos discípulos, eles eram focados no sobrenatural, nas curas, nos milagres, nas respostas, nas intervenções, nos anjos que livravam das prisões. Então, o sobrenatural fez parte do discipulado e da vida do Senhor Jesus. E como a gente olha para ele como referencial, porque quando a palavra fala que Jesus veio até nós, ele se esvaziou da sua divindade, se tornou como um de nós, né? Hebreus 2,17 fala que ele se tornou como um de nós. Sim. Então, homem perfeito. E nessa humanidade de Jesus, o que mais ele fez foi curas, milagres. O que mais ele fez foi mostrar o poder de Deus. Então, o sobrenatural dentro das Escrituras é algo natural. Sim. Literalmente natural. Sim. Existe algum texto assim no Novo Testamento que pode exemplificar isso de maneira mais palpável? Tem muitos textos. Eu quero até fazer uma citação de alguns textos aqui da Bíblia. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele deu uma ênfase muito grande, né? Não só o apóstolo Paulo, mas também todos os apóstolos, né? Mesmo nas epístolas, a respeito do evangelho, com o poder de Deus. Porque a gente entende que o evangelho ele é assim a proclamação, né, das boas novas, do arrependimento, da fé, dos princípios de Deus. Mas o evangelho também é demonstração do poder de Deus. Então eu queria pegar alguns textos onde o apóstolo Paulo ele fala assim, visto como que na sabedoria de Deus, 1 Coríntios 1, 21, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria,
aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E o apóstolo Paulo ele continua essa mensagem dizendo assim: eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz de linguagem ou de sabedoria. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria, mas sim no poder de Deus. Depois ele termina dizendo: porque o reino de Deus não consiste em palavras e em poder. O que eu quero exemplificar? Que o apóstolo, ele estava falando sobre a cultura que havia na época, a cultura grega. E os gregos, eles eram apaixonados pelas letras, eles eram os filósofos, eles eram os donos da cultura, mesmo o Império Romano dominando, a cultura era grega ainda. Então, quando a igreja partiu para a evangelização dos gentios, que dentro da cultura grega, eles valorizavam o quê? A sabedoria. Sim. E o apóstolo Paulo falou assim: olha, na sabedoria de Deus, Deus não foi plenamente conhecido. E aprove a Deus a salvar pela loucura da pregação. Porque os judeus queriam uma coisa e os gregos queriam outra. Os judeus queriam sinais. Por quê? Por causa do histórico. Histórico dos profetas, histórico dos patriarcas, dos juízes. A gente vai ver a antiga aliança, ação sobrenatural o tempo todo. Então, os judeus convertidos, eles queriam sinais. Os gregos convertidos queriam sabedoria. O apóstolo Paulo falou assim: eu entendo que Cristo, que está sendo pregado, ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, é as duas coisas. E ele fala assim: mas a minha pregação, quando eu fui até vós pregar o evangelho, a minha palavra não foi de sabedoria divina para convencê-los só. A minha pregação consistiu em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a fé esteja no poder de Deus. O que quer dizer isso, Elton? Que o evangelho, se prega o evangelho de um Deus que salva, liberta, que ama, mas toda vez que era pregado o evangelho, o apóstolo Paulo e todos os apóstolos, eles davam ênfase em demonstração do poder de Deus. Por quê? Para as pessoas crerem nesse Deus poderoso. A igreja vivia um momento de muita luta, perseguição. Se não tivesse uma intervenção de Deus, algo maior, eles não iam ter algo para se apegar. Então, eles tinham que se apegar no poder de Deus. E essa ênfase se tornou a ênfase do apóstolo Paulo em várias cartas que ele fez, né? Lá em Tessalonicenses 1,5 ele fala assim: ó, o nosso evangelho não chegou até vós em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então ele fala assim, ó, de novo, ele chega não só para Coríntios, mas chega para Tessalônica e fala: eu não estou trazendo um evangelho que vai só convencer vocês. O que é um evangelho que convence? Um evangelho que é pregado, que convence o pecador, que convence a pessoa do caráter de Deus. Ele falou assim: mas não é só isso. O evangelho também chegou, não em palavras só, mas sobretudo, de novo dando ênfase no quê? No poder. Porque a igreja, não só a igreja neotestamentária, mas a igreja de hoje, ela precisa de volta abraçar esse poder de Deus que faz parte do evangelho. Eu quero citar só um último texto, tem vários textos, tem Hebreus 2, 3 e 4, Gálatas 3, 5, Efésios 1, 18, 3, 16, 20, mas eu quero deixar o último texto de Romanos 15, que é bem interessante. O apóstolo Paulo fala assim, Romanos 15, 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o evangelho, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Porque não ousaria discorrer sobre qualquer coisa, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras,
por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até Ilírico tem anunciado o evangelho de Cristo. Só mais 2 minutinhos, eu vou finalizar aqui já onde o poder de Deus está. O apóstolo Paulo, ele chega e fala assim, quando eu fui anunciar o evangelho para vocês, aos gentios, eu fui anunciar o evangelho na força do Espírito Santo, no poder de sinais e prodígios, e não só na palavra, para que toda a igreja conheça, e ele fala aqui, né, o evangelho, divulgado o evangelho, mas a tradução aqui é plero-evangelho. Quando fala divulgado o evangelho, é plero-evangelho. Então, plero-evangelho, ele está falando que o evangelho completo, plero é completo, total. E ele fala que esse pleno evangelho foi anunciado por palavras e por ações do poder de sinais, prodígios e maravilhas. Então, o que eu entendo, né, de todas as escrituras? Que não só o ministério terreno de Jesus, não só a igreja de Atos dos Apóstolos, mas todas as epístolas também, elas dão uma ênfase que a igreja precisa viver sinais, prodígios, maravilhas, curas, intervenções divinas, sinais na natureza, precisa viver isso como parte do Evangelho. Isso não é um adendo do Evangelho, isso não é uma coisa que alguns vão ter, não. Sim. O apóstolo Paulo falou assim, sempre que eu for pregar, sobretudo eu vou demonstrar. Aí é onde os teólogos eles falam que o Evangelho deve ser proclamado e demonstrado. Sim. Proclamado, anunciar os princípios, salvação, a fé, o caráter de Deus, o papel do homem, né, de acordo com a vontade de Deus, e mostrar na força de sinais, prodígios e maravilhas o Deus do Evangelho. Sim. O senhor falou de Romanos 15, pastor, e é interessante sobre esse Evangelho completo. Então, a palavra... Evangelho completo. Então, essa palavra que é anunciada, o poder de demonstração que é visto também pelo Espírito Santo. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Como a gente, enquanto igreja, o senhor, enquanto pastor, aquele que ensina, ensina o equilíbrio? Então, assim, a gente vê hoje pessoas ou igrejas que são tanto quanto só se movimenta no poder de Deus nessa forma visível e outras que trabalham apenas a leitura da palavra. Por quê? Porque se a gente desequilibra isso, a gente sempre vai viver nesses extremos. Então, eu lembro que até o próprio Jesus falou de 3 cidades, de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum. Ele disse assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, isso mesmo, Betsaida né? E ai de ti, Cafarnaum. Se eu houvesse feito tanto quanto milagre que eu tivesse feito em vocês, tivesse feito em Tiro e Sidom ou em Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra e Tiro e Sidom teria sido, no juízo final, eles seriam, né, menos penalizados. Teriam sido convertidos, eles teriam sido convertidos. Então, quando eu leio aquele texto, isso me causa um pouco de temor. Por quê? Porque se o poder e o milagre de Deus que alcança o meu coração e alcança a vida da igreja não gera arrependimento, ele gera condenação. Juízo. Então, como o senhor, enquanto pastor, a gente, enquanto igreja, ensina esse equilíbrio? Na verdade, é que nem eu falo, o evangelho completo. Sim. Completo é o quê? É pessoas apaixonadas primeiro pelo Deus da Bíblia. Sim. E o Deus da Bíblia não é só o poder. O Deus da Bíblia, ele é um Deus lindo, santo, maravilhoso. É um Deus que nos chama a essa vida de temor, porque ele nos cativa com o seu caráter. Sim. Todavia, que nem eu falo assim, como fazer para ter um equilíbrio nisso tudo? A palavra equilíbrio. Para mim, o equilíbrio é os 2 braços. Não é eu arrancar um braço. Por exemplo, né? Vamos agora ser uma igreja bíblica. Amém. Vamos ser bíblica uma igreja... não, pode ser reformada. Reformada. Porque a igreja é bíblica. Vamos ser uma igreja reformada. Sim. Uma igreja que a gente vai, né, comer a palavra, conhecer a palavra, decorar a palavra. Amém. Precisamos ser. Agora o outro, não, vamos só buscar o sobrenatural, só o poder de Deus. Deixa a palavra para lá. Não, as 2 coisas é o evangelho. Sim. Então, assim, não dá para eu desmerecer uma coisa. Às vezes já me abordaram assim, mas pastor, Jesus fez milagres e poucas pessoas se converteram nos milagres. Eu falei, ok,
né? 10 leprosos, um voltou. Mas se ele não tivesse curado os 10, não teria nem esse um para voltar. Sim. Então, o que acontece? Não é porque as pessoas elas se interessam egoisticamente, às vezes, pelos sinais, que a gente vai abrir mão dos sinais. Sim, Eu penso comigo assim, Jesus falou, ó, Cafarnaum, você vai ser julgada, vai ser abatida até o inferno, porque Sodoma teria se convertido. Sim. Então, a gente não sabe quem vai se converter. Se vai ser Sodoma, se vai ser Cafarnaum, mas a gente precisa entender que o evangelho completo é os dois plenamente sendo vivido. Sim. Um caráter, uma pessoa apaixonada pelo Deus da Bíblia, pela sua essência de caráter, alguém apaixonado pelo Deus da Bíblia, pela sua essência poderosa, sobrenatural. Sim. Eu lembro uma vez, pastor, eu sou um pouco tímido assim, mais reservado, e aí eu fui no Amigão, no supermercado aqui, e tinha uma mulher, uma caixa, sempre havia lá, né? E ela, naquele dia, ela estava com pinos, acho que no braço, tinha acabado de tirar o pino. Eu percebi que ela estava sentindo muita dor. E aí eu olhei assim para ela, eu disse, rapaz, eu vou orar por essa mulher aqui no meio de todo mundo. E eu morrendo de vergonha, Deus disse, você precisa orar por ela. Porque eu acho que não era nem tanto, né, a fé alcançar aquela mulher, mas era a disposição de um amigo de Deus naquele momento, né? Então eu saí de lá morrendo de vergonha mesmo. Eu disse, rapaz, como é teu nome? Até hoje eu sou amigo dela, até hoje ela trabalha lá. Amigo assim, né? Falou, oi, tudo bom? Ela, meu braço Cativou, tá né? meu braço tá melhor. Ela faz assim toda vez, ó, meu braço tá melhor e tal. Fui lá, orei por ela, não é? Mas por que eu fui orar por ela? Porque eu sabia que a Bíblia me incentivava a isso. Então, quando a gente olha para o equilíbrio, né, da palavra e daquilo que a palavra nos ensina a fazer, que os sinais e as maravilhas acompanharão aqueles que creem, então eu preciso ter esse equilíbrio de dizer assim, olha, eu não posso buscar apenas o poder de Deus, porque se eu buscar apenas o poder de Deus, isso vai gerar condenação na minha vida. Eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso amar esse Deus ao ponto de dizer assim, cara, como é que eu conheço ele de uma maneira prática? É lendo a Bíblia. Não, mas é bem isso, sabe? Mas eu entendo assim, né, Elton, que a gente conhece Deus também lendo a Bíblia e conhece Deus também nessas experiências sobrenaturais. Sim, claro. As duas coisas são fontes de revelação dele. Porque, por exemplo, eu vou falar uma situação da minha conversão. Eu, muito precoce, então, desde a adolescência, eu acabei me envolvendo com muita coisa. Estava envolvido com droga, tinha um problema de revolta muito grande. Antes de vir para Jesus, eu era usuário, né, como falei, de drogas, e além, mas nem tanto pelas drogas. Eu comecei a ter uma perturbação espiritual. Então, eu via vultos, eu ouvia vozes, e chegou um ponto que culminou isso, que eu fiquei endemoniado, e eu quebrei a minha casa toda, a casa dos meus pais, com 17 anos. Eu tenho ainda os ossos da mão quebrados, aqui os ossos da mão, porque eu quebrei os ossos da mão, quebrei os braços, dando soco na parede, carreguei um 38, fiquei esperando meu pai para matar ele, e eu estava endemoniado. Tá, era o caos. Tanto eu tinha pensamentos homicida como suicida ao mesmo tempo. E num nível de depressão profunda, num nível de promiscuidade, de envolvimento com drogas. Uma tia minha falou, depois disso, vamos fazer uma campanha na igreja. E eu fui fazer uma campanha na igreja. De repente, na hora das canções, eu comecei a sentir algo diferente. Eu estava com as mãos engessadas, os braços engessados, e eu comecei a sentir alguém me envolvendo. Daí a pastora parou o culto e falou, tem uma pessoa aqui que o Papai do Céu quer fazer uma aliança com ele hoje. Meu Deus, aquela hora eu senti um fogo queimando da minha cabeça até os pés. E eu não fui porque ela falou uma pessoa só e a igreja estava cheia. Eu falei, eu não vou sozinho, eu estou com vergonha, eu não vou. Eu já estava lá no fundo da igreja, porque eu não era crente, então eu estava no fundo da igreja já, né? Mas o que acontece? Ela falou assim, Papai do Céu tocou em você e vai tocar de novo agora. A hora que eu entrei no corredor, eu senti um amor líquido que fazia tremer meu corpo todo. Eu
eu chorava compulsivamente e eu sentia um abraço do céu sobrenatural. Na minha mente passava como é que Deus me ama, porque eu não estava pedindo perdão, eu não estava me arrependendo de pecados, eu me sentia sujo, indigno. Falei, como que Deus me ama desse jeito? Essa experiência foi tão forte do dia que eu entreguei minha vida para Jesus, que a partir daquele momento, não coloquei uma gota de álcool na boca. Não, sabe, não tinha mais problema, assim, fui livre da pornografia, da promiscuidade, livre. A partir daquele momento, eu me vi um homem totalmente diferente, com uma experiência. E essa experiência fez eu, sabe, ir para o curso de batismo. E eu fui para o curso de batismo logo em seguida. E no curso de batismo, ali nos 3 meses do batismo, eu li a Bíblia 2 vezes inteira. Eu lia 40 capítulos por dia. Quando eu entrei no discipulado, logo após o curso de batismo, eu estava discipulando a galera. Eu já tinha a Bíblia quase de cor, muitos textos, mas foi uma experiência. Mas é isso, pastor. Tipo, a experiência precisa me levar ao conhecimento. Então, a experiência não pode me levar a ter só viver de experiências. A experiência é como uma placa, é o sinal, né? O sinal, ele aponta um lugar. Sim. O lugar é uma pessoa. Sim. Então, o sinal aponta Jesus. Sim. Então, o que acontece? Tem pessoas que experimentam sinais ou são instrumentos de sinais, pessoas que entram nessa pegada de buscar unção, de querer ver a glória de Deus, mas acho que a placa já é o resultado, acho que o sinal já é o fim. O sinal não é o fim. Exatamente. O sinal é só aquilo que aponta para aquele. E é isso que eu falo, né? Por exemplo, 1 Coríntios aqui, 1:24, fala assim, nós pregamos a Cristo. E Cristo é o poder de Deus. Então, por exemplo, o poder de Deus é Cristo. Sim. Muitas vezes a gente está falando sobre o poder de Deus e a mensagem é cristocêntrica, porque é o poder de Cristo. Sim. Por isso que fala, Cristo é o poder de Deus. E essa experiência me transformou numa experiência. Sim. Então, onde começou o sobrenatural? Começou na experiência da conversão. Sim. E hoje, assim, é que nem você falou, né? O sobrenatural tem se tornado, para a glória do Senhor, uma coisa normal. Sim. Né? Você falou da placa de titânio. Domingo agora, nós fomos lá em Teodoro Sampaio, a minha esposa e a pastora Sueli Gasparito foram ministrar para um chá, né? Só com mulheres. Né? Não pode falar chá de mulheres, né? Falar assim, chá de mulheres, daí fala assim, parece que está as mulheres dentro da xícara, né? Então lá fazendo um chá, não, um chá para mulheres. Tanto que era o chá rosa, lá em Teodoro Sampaio. E no final, lá, passaram a oportunidade para mim, eu falei, vou fazer um apelo aqui para as mulheres, todas as mulheres que estão doentes aqui, vêm para frente. E nisso, para a glória do Senhor, umas 20 mulheres, todas que vieram para frente, foram instantaneamente curadas. Tem os testemunhos gravados. Daí tinha uma senhora que estava em pé e ela estava com muita dificuldade de ficar em pé. Eu falei assim, minha senhora, o que está acontecendo? A hora que ela ergueu a saia, ela tinha uma marca da placa de titânio perto do tornozelo na frente, até em cima da coxa, passando pelo joelho. Falou, filho, eu não dobro a perna por causa dessa placa. Além de não dobrar a perna, eu sinto dores terríveis. Eu falei, minha senhora, por favor. Já peguei uma cadeira, coloquei ela, tadinha. Ela tinha ficado uns 10 minutos no apelo em pé. Eu nem sabia, né, que a mulher tinha esse problema. Aí, quando eu vi aquela cicatriz, eu confesso para você, eu falei, Jesus, isso aqui já deu uma diminuída na minha fé. Mas colocamos a mão e a mulher falou assim, pastor, está esquentando. Está esquentando. A placa de titânio está esquentando. Eu falei, fica em pé. Ela ficou em pé, ela falou assim, não está doendo mais. Eu fui mais ousado, eu falei, dobra a perna. Ela não podia, ela não tinha como fazer movimento. E ela começou a dobrar a perna. Eu não sei o que Deus fez com a placa de titânio da mulher, mas ela começou a dobrar a perna com a placa. Sim. Então o que acontece? Eu estou falando isso, né, assim, porque, para mim, não tem nada a ver. Quem é o instrumento, quem é o vaso? O vaso sempre é de barro. Quando a gente compartilha um testemunho, até nós temos aqui na igreja a Escola do Sobrenatural, porque
todos podem viver o sobrenatural. Sim. Isso aí não é uma coisa que Deus vai escolher um e a detrimento do outro. Não. O derramar do Espírito é para todos. Curar os enfermos é para todos. Sim. Expulsar os demônios é para todos. Sabe? Viver o sobrenatural para todos. Ser guiado pelo Espírito Santo de forma sobrenatural para todos. Então, o que acontece? A gente hoje tem buscado ativar as pessoas. Mas o que eu falo é que o sobrenatural hoje, para mim, é uma coisa natural. Sim. Natural. Por que é natural? Porque Deus faz todos os dias. Tem a ver comigo? De jeito nenhum. Não tem nada a ver comigo. Cada vez que você passa a ser usado por Deus, você consegue mais ainda ver a distância da grandeza de Deus e da nossa impotência. Sim. E você começa a confiar mais em Deus, sabendo que é o Espírito Santo que faz. E o Espírito Santo está onde, Otto? Dentro da gente, habitando. Cara. O Espírito Santo está dentro da gente para fazer as mesmas coisas. Então, quando você entra nessa convicção que você não pode, mas o teu melhor amigo pode. Você não faz, mas o teu melhor amigo faz. Você só abre a porta e fala, meu amigo, chegou a tua hora. Sim. Glorifica Jesus. Sim. Aí o Espírito Santo vem com aquele holofote maravilhoso e joga aquela luz. E tudo que ele faz é para glorificar Jesus. Quando Pedro passava e a sombra dele curava, não era a projeção. Então a sombra era apenas a projeção da luz que estava vindo, né? Então... Na verdade, Pedro estava tão cheio do Espírito, tão cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo estava fazendo as obras. E Pedro, na suavidade, no sentido de suavidade que eu falo assim, ele não precisava nem orar, nem pôr as mãos, ele não precisava nem falar nada, que as pessoas eram curadas. Eu acredito que a gente pode chegar nisso. Por exemplo, Pedro viveu isso. Por que Pedro viveu isso? Ele viveu porque eu posso viver. Uhum. Por isso que o evangelho tem que ser crido como ele é. Filipe, cara, estava lá na estrada de Gaza e ele foi desintegrado, ele foi transladado para Azoto, 70 quilômetros. Uhum. Por que Filipe viveu isso? Porque a gente pode pastor, viver. Eu tenho curiosidade com relação a isso, porque tanto a manifestação do poder de Deus, né, que era visível na igreja do primeiro século, não é visto hoje, mas o juízo também de Deus não é visto tanto quanto era naquela época. E uma das coisas que eu mais penso sobre isso é que a gente também não tem consciência de pecado. Então, tipo assim, a gente não tem mais temor ao Senhor. Então, a gente vive a vida deliberada. Então, tanto quanto a consciência de pecado, quanto o poder de Deus não é tão visível, porque a gente não tem a consciência da presença dele. A gente sabe que a presença de Deus está aqui, porque ele é onipresente, mas a emanação da presença dele, que vem com o poder dele, que é essa que a gente não tem mais essa consciência. Por quê? Porque a gente não tem o temor do Senhor no coração. Eu acredito assim, que a gente precisa resgatar tudo. Como eu falei, o evangelho total, né? Você realmente ir para a palavra, ter uma vida de temor. O que é o temor? O temor é você se enxergar diante da face dele. Sim. E quando nós estamos diante da face, a gente não faz besteira. Sim. A gente não fala mal. E outra, é a face de alguém que nos vê por dentro. Sim. Então, o que acontece? Quando eu estou diante da face de alguém que me vê por dentro, na profundidade de erros que eu não vejo, mas que ele vê, eu vou ser conduzido, né, ao arrependimento sempre que a gente estiver falhando. Exatamente. E, ao mesmo tempo, se eu estou diante da face daquele que é o grande El Shaddai, eu também vou confiar que coisas sobrenaturais aconteçam. Mas, assim, hoje, o problema nosso é que a gente quer fazer muitas coisas. Nós estamos focados em serviço e, querendo ou não, a igreja perdeu a essência dessa paixão por ele no secreto. Sim. Porque é no secreto que você se enche da palavra, é no secreto Sim. que você se enche do Espírito, é no secreto que você vai ter as suas experiências para transbordar no público. Sim. As pessoas hoje elas não têm tempo, elas não têm interesse. Né? Eu acho que essa segunda opção é o mais comum, porque tempo... eu vi uma página do Instagram esses dias que dizia assim, o Instagram e as redes sociais vão servir para uma coisa no juízo, né? No final de todas as coisas, que Deus vai olhar assim, você disse que não tinha tempo.
e tava lá 5, 6 horas do dia o camarada nas plataformas Netflix, exatamente. Tá no Instagram, tá em tudo, né? Então o Instagram vai ser também TikTok, né? O Instagram vai chegar lá no dia e vai dizer: você disse que não tinha tempo, mas tá aqui, você passava 6 horas naquele negócio, como é que você não tinha tempo? Pega uma série para assistir, né? Fica lá 5 episódios de 1 hora. Então, e todas essas redes sociais ou esses entretenimentos têm tirado a essência do relacionamento. Sim. E daí, sem o relacionamento, não tem avivamento. Mas eu quero responder uma outra parte da tua pergunta que você fez. Na verdade, foi a afirmação que você colocou sobre os sinais e o juízo. Eu entendo, a palavra do Senhor fala, né, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Exatamente. Aquele que muito se confiou, muito mais será cobrado ainda. Então, o que acontece? Quando Jesus ele citou Cafarnaum, Corazim e Betsaida, foi os lugares que Jesus mais mostrou os seus milagres e que foi a sua glória. O tempo que ele mais gastou mostrando o evangelho e o poder do evangelho foi nessas cidades. E o que acontece? Tudo que Deus revela, ele vai cobrar na altura que ele está revelando. Exatamente. Então, de fato, nós estamos com um dilema. Nós estamos no dilema da restauração do sobrenatural. Mas a restauração do sobrenatural vai trazer uma prestação de conta, vai trazer um juízo também. Exatamente. Por quê? Porque ele vai se mostrar, ele vai aí reivindicar, sabe, que a pessoa tenha se aproximado dele à altura daquilo que ele se revelou. Sim. Então isso é muito sério, porque eu ouvi uma palavra, né, a palavra de Deus, que fala que a característica dos últimos dias é a apostasia. E eu ouvi isso de 3 profetas na mesma semana. Mas um profeta entregou assim: igreja, a apostasia vai aumentar, o egoísmo vai aumentar, a maldade vai aumentar, a perseguição vai aumentar, mas o amor dos escolhidos a Deus vai aumentar. Isso. O poder de Deus vai aumentar, os milagres vão aumentar, vai ser um equilíbrio. Tanto o ápice ali do joio e da apostasia, como também o ápice da noiva na sua identidade gloriosa. Exatamente. E até porque Mateus 24, quando fala sobre isso, fala que o amor de muitos, ele não fala de todos. Então eu acredito nisso. Vai se esfriar por causa disso. O interessante, quando Jesus fala que nos últimos dias vai ter apostasia, vai ter igreja gloriosa, o interessante de Efésios 5, 27 fala que Jesus ele se entregou para apresentar para si mesmo. Quer dizer, quem levanta essa noiva é o noivo. Sim. Quem atrai essa noiva é o noivo, quem equipa essa noiva é o noivo, e quem dá glória para essa noiva é o noivo. Mas as características da noiva ali é assim, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e sem defeito. O interessante é que ela tem 4 atributos de caráter. Uau! Tremendo. Sem mácula, sem mancha, sem ruga e sem defeito. São atributos de beleza, de caráter. Mas o primeiro atributo dela é que ela é gloriosa. E daí, quando se trata de ser gloriosa, a doxa de Theos, a glória de Deus, tem a ver com essa natureza divina, tem a ver com o sobrenatural, tem a ver com essa igreja despertada para esse lugar de experimentar Deus de forma palpável. Então, o que eu quero dizer? Que as duas coisas estão na noiva. Exatamente. Uma noiva que vai estar gloriosa, resplandecendo, ela vai estar com a sua lamparina em alto incêndio, em chamas, né, ali gigantescas, né, falando do poder, da unção, uma igreja que vai estar ungida, mas também vai ser santa, sem defeito, sem mácula, sem ruga. Exato. Então, eu até acho interessante que a primeira característica é o relacionamento sobrenatural. E as outras 4 características são a consequência disso. Sim. Um caráter. Até porque esse amor que nos alcançou é sobrenatural. É sobrenatural. Porque não se limita ao natural, né? Então, quando a Bíblia fala
que excede o entendimento é o entendimento humano mesmo. Então não existe mente humana que vai entender. Mas é que eu falo assim, tudo é a revelação do mesmo Deus. Sim. Né? Por exemplo, quando Deus cura, ele está mostrando quem ele é e o amor dele. Uhum. Quando Deus dá uma palavra de conhecimento, ele está mostrando o conhecimento dele e o amor dele. Sim. Quando Deus faz um milagre, ele está mostrando a grandeza dele e o amor dele. Então, assim, o amor, né, lá em 1 Coríntios 12, 14, vai falar dos dons sobrenaturais. E o meio fala que tem um caminho para esses dons caminharem. Uhum. Há um caminho sobremodo excelente. Há uma plataforma que fala que é o amor. Então, o amor é a motivação dos dons. Sim. Até porque a gente está arraigado e fundamentado. Fundamentado em amor. Então, são as duas palavras que são bem interessantes que Paulo usa na carta ao Efésios. Né? Ele fala arraigados e fundamentados. Tanto quando ele manda permanecer nele, ele fala assim, ó, permaneça em mim como as varas da videira, né? Mas depois ele fala, permanecer no meu amor. Exatamente. Então, assim, esse permanecer... João 15. Uhum. Esse permanecer nele é estar grudado por amor e em amor. Sim. Então, quando a gente entende que a motivação é amor, a gente não tem que ter medo de milagres e maravilhas. O perfeito amor lançou fora o medo. Não tem que ter medo. Por exemplo, eu penso comigo assim, a igreja toda vai chegar a um ponto que a igreja toda vai viver milagres. Cada um vai ser um agente de milagres, vai frutificar com milagres. Só pegando outro gancho que eu falei de Coríntios 14 e 12 e o 13 no meio, então um sanduíche, né? O 13 no meio é o caminho do amor que leva a motivação para viver o sobrenatural. Sim. E agora, outro sanduíche, tem um sanduíche muito legal aqui. O 14 e o 16, João 14 e 16, fala do movimento do Espírito Santo. Jesus, ele pega o cenáculo, a última noite. E é o maior discurso de Jesus na Bíblia. Foi o maior discurso de Jesus. E ele chega em João 14, 16 e vai, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, ele vai vir, ele vai falar, ele vai guiar, ele vai ser um outro como eu, ele vai convencer do pecado, da justiça, do juízo, ele vai ensinar todas as coisas. E daí, no 15, ele faz a parábola da videira. E na parábola da videira, ele fala o quê? Ele fala assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Meu pai é o agricultor. E daí ele fala, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E depois ele fala, o que é esse fruto que ele está pedindo? Porque ele fala em frutificação o tempo todo nessa parábola. Ele fala lá, em João 15, 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai que está no céu, que vades e deis muitos frutos. Então, a primeira frutificação que ele fala aqui em João 15 é sobre pedir o que vocês quiserem, e isso será feito. Então, a frutificação aqui, diferente de Gálatas 5:22, não é o fruto do Espírito na vertente caráter de Cristo, que ali tem as 9 facetas do caráter de Cristo, em Gálatas 5:22. Aqui o fruto da videira é um outro fruto. Aí, João 15:8 fala que esse fruto é pedidos respondidos de oração. E João 15:16, de novo, ele fala, vocês não me escolheram a mim, eu escolhi vocês, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, ele vô-lo conceda. Então, Elton, aqui em João 15, a frutificação é uma igreja que vai falar e Deus vai responder. Isso. É uma igreja que vai pedir e vai ter respostas imediatas. Mas é uma igreja que anda em concordância com Cristo. Sim, permanecendo nele, na sua palavra. Porque é muito perigoso às vezes, pastor, tipo assim, porque se a gente jogar... isolar uma parte... Pede o que tu quiser que vai dar certo. Nossa, misericórdia. Então, mas a oração do justo é a oração em concordância com Cristo. Porque antes do pedido fala lá, se vocês estiverem em mim, permanecendo no meu amor, as minhas palavras todas permanecendo em vós, a consequência disso é que vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será dado. O interessante, né? Ele falou assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Isso aqui é outra faceta do sobrenatural, Elton. Se você for numa parreira, você vai ver uma coisa. Que o galho mais grosso e os outros galhos é a mesma coisa. A diferença é que o galho mais grosso, ele está
recebendo a seiva ali, que vem da terra. Jesus falou assim, eu agora estou indo para o Pai. Ele falou em João 14, estou indo para o Pai. Então agora, o sumo sacerdote está à direita do Pai, assentou no trono do Pai. Ele é agora o nosso representante no céu. Então agora, a nossa videira está no céu. E nós somos os ramos enxertados, os ramos que foram colocados na videira. Qual a diferença do ramo e da videira? Nenhum. Mas o ramo, ele só se alimenta da seiva. E essa seiva, ele não está plantado na terra, ele está no céu. Isso. Então hoje, a nossa seiva, a nossa fonte é o sobrenatural. A nossa fonte é a seiva que vem do céu. E quando você está nessa seiva que vem do céu, nesse alimento que vem direto de Jesus glorificado hoje, a videira, inevitavelmente a gente vai ter frutos, porque os frutos aqui são respostas sobrenaturais. Porque o que é uma resposta de oração? É a cura do enfermo, é uma bênção que você abençoa e aquilo acontece, é uma oração que é feita e é respondida, é uma palavra profética que se confirma e que traz cura e libertação, é uma pregação ungida que traz salvação imediata. Então o que acontece? Toda essa ação sobrenatural, ela é um resultado do movimento do Espírito Santo, de João 14 e João 16. Então, o movimento do Espírito Santo, ele que traz essa seiva direto de Jesus glorificado, porque Jesus herdou tudo. Sim. Ele é a fonte de tudo. E o Espírito Santo, ele faz o movimento de trazer aquilo que Jesus deu para nós, toda herança, e trazer para as varas. E a vara que está conectada nele. Isso. E na palavra dele. E até porque no final, e a gente não pode esquecer de João 17, que ainda está dentro da mesma narrativa, né? A mesma fala. Jesus deixa claro quando ele ora pelos discípulos que estão ali presentes e quando ele ora por nós. Ele diz assim, João 17, né? Que a tua palavra é a verdade. Então, exatamente, eu, você e todos aqueles enxertados nesse lugar, né? Vindo desse mesmo lugar, vindo de uma mesma fonte. Então, a gente consegue pedir e, de fato, ele vai responder. Você viu, ó, de novo interessante, eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia é completa. Fala lá, João 17, você citou aí o Elton. Ó, e olha aqui, nós não fizemos... Você não deu pergunta nenhuma antes para mim, tá? Nós estamos aqui tudo no espontâneo, viu, gente? Vocês estão nos assistindo no podcast, está tudo no espontâneo aqui. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Uau! Daí João 17, 24, ele fala, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que onde eu estiver estejam eles também, para que o mundo conheça, Pai, que o Senhor me enviou. Então o mundo vai conhecer quando a glória também vier sobre nós. Sim. Então o que acontece? Nós temos que estar cheios da palavra e cheios da glória para que o mundo conheça o Jesus completo. Exato. O Jesus santo e poderoso, homem. Aí, e isso mesmo. E para a gente já ir caminhando para o final, tá, pastor? Só para concluir isso aí que o senhor estava falando, e também seremos conhecidos quando amarmos uns aos outros. Então, isso também é uma das coisas que ele fala nesse discurso, porque nada... se tudo que a gente faz em nome de Deus não for a revelação plena do seu amor, a gente vai ser um daqueles que em Mateus 7, quando chegou na frente dele, disse assim, eu curei, eu profetizei, e ele vai chegar para a gente e vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Na verdade, esse é um texto bem forte, até contra o sobrenatural muitas vezes. E eu nem vejo contra o sobrenatural, eu vejo mais, do meu ponto de vista, mas como o temor do Senhor. Porque na verdade ali vai tratar de falsos profetas, né? Exatamente. O contexto todo são pessoas que acabaram sendo levantadas por Deus, assim, pessoas que foram ungidas e que se desvirtuaram no caminho e não perderam. Porque, na verdade, Jesus ele não falou que as profecias e que os milagres ali eram falsos, né? Ele falou que eram verdadeiros. Mas são pessoas que falou assim, eles vêm vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores por dentro. E vocês vão conhecer pelas atitudes deles. Por quê? Porque são atitudes fora da santidade, fora do amor, fora da Bíblia.
fora da Bíblia. Eu falo porque muitas pessoas usam esse texto para falar assim, não tem que profetizar, não tem que... Não, pelo contrário. A gente precisa profetizar, fazer milagres, expulsar demônios. Sim. E ao mesmo tempo, como você falou, guardar o coração. Exatamente. Cara, se Adão, que não tinha tentação quase nenhuma, com uma tentação só, caiu, imagina a gente. Então a palavra fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, e sobre tudo que se deve guardar, Provérbios 4, 23, guarda o teu coração. Então, porque dele procede. Procede as fontes da vida. Quer dizer, se as fontes da vida ficarem bloqueadas, acabou, só tem morte, cara. Então, eu penso assim, que o nosso relacionamento com Deus, a gente precisa, todos os dias, sabe, fazer aquela oração de Davi. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo teu caminho eterno. Por quê? Porque se a gente cuidar do coração, nós podemos ser os Elias de hoje, os Moisés de hoje, nós podemos ser o apóstolo Paulo de hoje, nós podemos hoje andar por sobre as águas, nós podemos hoje viver arrebatamentos, nós podemos hoje ver coisas maiores. Sim. Porque o que acontece? Quando os discípulos não puderam expulsar aquele demônio que o pai trouxe, aquela criança, aquele jovem que o diabo jogava no fogo, na água, os discípulos chegaram e todos que foram ungidos para expulsar demônios estavam ali, os 70 mais os 9. Só não estava Pedro, Tiago e João, que tinha subido no Monte da Transfiguração. Então tinha ali 79 dos discípulos que tinham recebido autorização e poder para expulsar demônios, não expulsaram. E quando foram confrontar, perguntar para Jesus em particular, Senhor, que nós expulsamos? Ele falou assim, por causa da vossa pouca fé. Ainda falou mais duro, geração incrédula e perversa. Eu estou falando isso por quê? Porque muitas vezes a gente hoje não está vendo as coisas acontecer e a gente cruza o braço e fala, é soberania de Deus. Eu tenho entrado num lugar e tenho ensinado também, né, as pessoas que andam comigo, a jogar no ombro a responsabilidade. Cara, isso não aconteceu. Busca mais de Deus. Busca mais da santidade, mais da intimidade e mais do poder de Deus. Porque se a gente cruzar os braços e falar, não aconteceu porque Deus não quis, eu acho que tem muito Deus não quis, que lá no céu o Senhor vai falar assim, olha, vocês não entraram naquilo que eu tinha. Vocês não viveram aquilo que eu tinha. Então não é uma questão de Deus não quis, é uma questão que a igreja não trouxe o que estava no céu para a terra. Jesus falou assim, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda. Não é do tamanho, não. É como. Porque o grão de mostarda, ele é a menor de todas as sementes e cresce e torna maior de todas as hortaliças. Então o grão de mostarda, ele tinha um crescimento absurdo, gigantesco, do tamanho que ele era e do tamanho da árvore que se tornava. Então, a nossa fé, ela precisa crescer de forma gigantesca. O que quer dizer isso, Elton? A fé que eu tenho hoje, amanhã eu tenho que ter uma fé maior. Sim. E depois da manhã, maior. Se eu entro nesse local de ser uma pessoa inconformada com a fé que eu tenho, insaciável em relação a mais de Deus, cara, eu vou crescer nesse lugar. Sim. E a igreja primitiva, ela era faminta. E nós precisamos ser uma geração faminta. Sim. Porque a gente, às vezes, cruza o braço e joga nas costas da soberania de Deus. Ou, às vezes, a gente cruza os braços e fala assim, eu não tenho o dom. Eu entendo uma coisa. Se toda a igreja estiver cheia do Espírito Santo, sobrenatural é para todos, e o Espírito Santo vai manifestar o dom que ele quiser, se ele encontrar um homem cheio do Espírito Santo. Sim. Entendeu? Se ele encontrar uma mulher, um adolescente, uma criança cheia do Espírito Santo, ele fala, eu quero fazer maravilhas agora, vai encontrar aquela criança cheia do Espírito Santo, vai usar. Sim. Então, hoje, nós temos que estar tão cheios do Espírito Santo, que ele vai poder usar uma pessoa até com os 9 dons. Estou querendo dizer o seguinte, que tudo é ele que faz, ele que distribui como lhe apraz, mas, ao mesmo tempo, o não acontecer das coisas
é culpa hoje da igreja e não de Deus. É preciso ter corações disponíveis, né? É Ele que dá, é Ele que faz. Disponíveis ele... e faminto. Exatamente. Disponíveis e faminto. Pastor, obrigado. Foi um bom papo. Espero que você que está nos assistindo, né, possa ser edificado de maneira prática, né, como a gente conversou aqui. Pastor, se quiser dar uma saudação final, fique à vontade. A todos que estão nos ouvindo, eu quero desafiar vocês que estão aí assistindo, queridos. Entre nesse lugar. Seja um homem faminto, uma mulher faminta. Chegou o tempo da igreja experimentar o avivamento. As coisas vão ficar piores, tá? Tô aqui deixando uma palavra que não é uma palavra negativa ou uma palavra que vai te assustar, mas o mundo vai ficar pior, a iniquidade vai se multiplicar cada vez mais. A igreja que vai sobreviver é a igreja que estiver cheia de Deus. Cheia do Deus da palavra, cheia do Deus do poder. Uma igreja faminta. Uma igreja que vai experimentar o sobrenatural. E meu desafio, minha palavra final para você que está nos ouvindo. Se você não entrar nesse lugar, outro vai entrar e você vai assistir. Eu acho que a pior coisa é você assistir e falar, por que não aconteceu comigo? Então, desde já, estou desafiando você que está nos assistindo. Seja um faminto. Aumente o seu tempo com Deus. Aumente o seu tempo de oração. Cuide do seu coração. Se apaixone pelo Deus da palavra de forma integral. Ame o caráter de Deus que foi revelado na Bíblia. E ame as manifestações de Deus que está na Bíblia também. Porque o evangelho completo é o evangelho que traz os princípios morais, mas que traz também o poder de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você faça parte dessa geração do avivamento que eu quero fazer parte. Estou desafiando você a viver isso juntamente conosco aqui da comunidade evangélica por um tempo maravilhoso que vamos experimentar. Pastor, obrigado. E você também. Se você ainda não nos segue, curte e compartilha esse nosso conteúdo. Deus abençoe e até o próximo episódio.